RPS Rádio. Atividade. Comunica, Lauro Santos. Atividade. E como sempre, um convidado especial no nosso programa. Hoje eu tenho a honra de contar com a presença da doutora Edith Oribe, que vai conversar com a gente sobre um tema importante. A gente sempre traz aqui, doutora Edith, já aproveitando para lhe dar um bom dia, agradecer pela sua presença aqui no nosso programa nesse sábado. A gente sempre traz aqui um médico, um advogado, um escritor, uma pessoa que tem coisas importantes para colocar para o meu público. E hoje nós vamos falar de uma especialidade cirúrgica. Tudo bem, doutora Edith? Olá, senhores ouvintes e telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa entrevista com o nosso caro Lauro. Doutora Edith, gostaria que a senhora se apresentasse aí para o nosso público. Nós falamos aí para o Brasil inteiro e para o mundo pela internet. Então, vamos conhecer um pouquinho quem é a doutora Edith Oribe e qual a sua especialidade. Bom, meu nome é Edith Oribe, sou médica cirurgiã plástica, com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, onde atuei muito tempo na área de pesquisa e ensino, tanto na Universidade de São Paulo, assim como na Universidade Federal de São Paulo. E atendemos os clientes particulares em São Paulo, no Itaim, e também em Alphaville. E o nosso modo de atendimento, o diferencial, Lauro, é o seguinte: nós vemos o paciente não só do ponto de vista físico, estou vendo aqui o Lauro, não só o seu físico, o seu ponto de vista físico, mas também o seu ponto emocional e a parte mais profunda ainda, que é a espiritual, dando assim um atendimento integral, completo ao ser humano, fazendo com que ele seja mais feliz. A senhora recebeu até uma homenagem, né? Está aqui no meu roteiro. A senhora pode falar um pouquinho dessa homenagem que a senhora recebeu? Com bastante prazer, Lauro. Agora, recentemente, no dia 23 de setembro, durante a Jornada Paulista de Cosmiatria, a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de São Paulo fizeram, então, uma homenagem, justo tributo, devido a essa parte do pioneirismo na área de cosmiatria e a dedicação na pesquisa e ensino e ao trabalho que prestamos a essa especialidade, cirurgia plástica. O que seria cosmiatria, doutora Edith? Cosmiatria, Lauro, é a ciência que faz a ação do ponto de vista estético ou cosmético na pele sã ou enferma, portanto, exercido pelo médico. Como exemplo, nós temos os mais atuais, que são os bioestimuladores, as tecnologias e também os mais conhecidos, que são a toxina botulínica, os preenchedores com ácido hialurônico, os lasers, os peelings, os fios e outros mais. A senhora falou agora aqui no início que não só vê o ser humano, aqui o rosto, a parte física, também tem um cuidado com o lado espiritual de quem vai buscar o seu auxílio. Eu acho muito importante isso. Eu queria dividir com a senhora e dividir com o meu público uma médica que trata também e enxerga também o lado espiritual, doutora Edith. Sim. É que o ser humano, ele compõe de vários corpos, né? E entre os quais, esses são os 3 que eu resumi agora, porque senão viraria uma aula, né? Então, portanto, nós respeitamos principalmente esses 3 corpos que nós temos. E assim nós atingimos o todo do ser humano. Porque quando nós mexemos em um deles, um dos corpos, mexemos no resto. E até que vá do mais profundo de todos, que
é a parte espiritual, que é o ser, né? E cada um dá o nome que quiser. Que é chamado, alguns conhecem como perispírito, né? Outros conhecem como, enfim, alma, manifestação, seja como for, mas muitas doenças físicas, e aqui eu vou entrar um pouquinho, a senhora me permite entrar um pouquinho numa área um pouco mais complexa. Muitas doenças físicas acabam refletindo lá no perispírito, às vezes até por falta de conhecimento, por falta de atenção do paciente e do médico. A senhora tem essa visão também, doutora Edith? Nós usamos muito os princípios da física quântica, né? Então, o que acontece é que o seu pensamento é importantíssimo, e o que você fala mais ainda, porque o que você pensa acontece na vida do ser humano. Precisamos, portanto, escolher as palavras, ouvir as coisas, principalmente mais positivas, e evitar as coisas catastróficas ou negativas, porque senão isto começa a acontecer na sua vida também. Mesma coisa no ato cirúrgico, nós fazemos o preparo psicológico pré-operatório, utilizando essa combinação da meditação com a programação neurolinguística. Fazemos dessa forma, então, uma programação para que o paciente, na sua própria casa, ensinamos isso dentro da clínica, no consultório, deitadinho, tal, o paciente, e na própria casa ele vai executar isso antes de dormir, deitadinho na cama. Isso vai indo, então, para o seu inconsciente, de modo que, no dia da cirurgia, ele está totalmente preparado, tranquilo, equilibrado, e no mesmo ato cirúrgico, então, faça essa utilização para fazer a cirurgia. E o paciente fica totalmente calmo, tranquilo, e muitas vezes nem precisamos do anestesista. É um campo assim bastante interessante, muito profundo. Eu até quero... Exatamente isso. Vou também. Vamos ter no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica agora em novembro, em Goiânia, e lá um dos tópicos que vou dar o curso é justamente esse. Pela primeira vez na classe médica. Utilizo há mais de 20 anos, é a primeira vez que eu vou expor para a classe médica, de cirurgiões ainda, cirurgiões plásticos. Porque é uma área, assim, vamos dizer que precisa ter preparo. Com certeza. Eu estava tentando interromper a senhora injustamente, atrapalhei o seu raciocínio sem querer, mas, doutora Edith, eu fico pensando quantos homens procuram a senhora e como eles reagem a essa necessidade de fazer um tratamento mais, aspas, invasivo, né, uma cirurgia, enfim, para fazer alguma correção mais profunda. Atualmente, quer dizer, não é desde agora, já há um tempo, os homens procuram cada vez mais a cirurgia plástica e a cosmiatria. Porque eles, sem dúvida alguma, querem aumentar a sua autoestima e, dessa forma, então, ele tem maior performance como ser humano em todos os sentidos, né? Pessoal, profissional, relacionamentos, enfim, tudo. Então, por esse motivo é que eles nos procuram, não é só pela estética. A senhora, inclusive, vamos colocar, eu acho que não ficou muito explícito, é pioneira no processo de cosmiatria aqui no Brasil. Tanto que essa homenagem que foi feita para a senhora foi exatamente por isso, pelo seu pioneirismo e pelo trabalho profundo que tem feito dentro da área de cosmiatria. Essas técnicas que a senhora utiliza cirurgicamente, elas estão em processo de evolução, não é? Como é que a senhora está enxergando esse processo hoje? Equipamentos cada vez dando mais mobilidade para o médico, de repente, uma cirurgia apoiada por um braço mecânico, por um robô. Como é que a senhora está enxergando esse novo processo, essa nova evolução? Isso está em evolução. Inclusive, tem um colega que ele virá dar um curso sobre a robótica,
né? Então, tudo isso ele vai trazer como novidade e estaremos lá para atualizar. Sem dúvida alguma, é uma tendência, né? Mas isso vai levar ainda algum tempo, que não é só de repente, porque precisa haver um treinamento todo para que isso aconteça. No Brasil, qual a situação hoje das cirurgias envolvendo aí a cosmetria? Como é que o brasileiro está vendo esse tipo de tratamento? O brasileiro é extremamente vaidoso, Lauro. Então, qualquer coisa que fique melhor ou que traga novidades nesse sentido, eles aderem rapidamente. E realmente, vamos dizer, tudo que é relacionado à parte estética tem uma procura cada vez maior, não há dúvida alguma, não só no Brasil, mas no mundo todo, devido a isso, do aumento da sua autoestima. Isso é muito importante. Ou seja, a importância da cosmetria no Brasil e no mundo está se elevando principalmente pela vontade que os homens e mulheres têm de se apresentarem melhor, exato, de ter um approach maior com as pessoas, com uma aparência mais agradável, é isso? Sim, sim. Eu diria que é mais para ele mesmo. Ele se olha no espelho e fala, não estou gostando disso, eu preciso dar uma arrumada nisso, né? Ou já estou ficando caída, meu pescoço não está bom, minha pálpebra está sobrando a pele, né? Ou eu estou com essas manchas que não estou gostando, né? Essas rugas de expressão. Ele se olha no espelho, ele sente-se infeliz com isso e ele quer melhorar para si mesmo. E ele melhorando para si, ele se achando que está bem, com certeza ele vai transmitir isso para outras pessoas e todos os demais é consequência. Qual a faixa etária que está procurando mais a senhora, doutora? Olha, a procura de toda a faixa etária, né? Porque todos têm direito a querer melhorar, né? Porém, a cirurgia plástica nós começamos na fase de adolescente. Naturalmente, a cirurgia plástica existe a reparadora e a estética. A reparadora pode ter doenças congênitas, nasceu já, por exemplo, fissurado, lábio palatino, etc. Logo, já começamos na infância. Porém, essa parte da estética, nós, assim, achamos melhor, a ciência mostra que é melhor aguardar chegar pelo menos na adolescência. Ele mesmo vai tomar suas decisões. Mas a faixa etária que mais aumenta no mundo é a faixa etária mais assim, acima, vamos dizer, dos 35, 40, 45 acima, porque as pessoas querem manter-se jovens. E todo mundo envelhece, né? Não é todo mundo que nasce com problema de mamas, ou de abdômen, ou de orelha. Porém, o envelhecimento é inerente a todo mundo. Por isso é a que mais se procura, Laura. E a pessoa, cada vez que se olha no espelho e não se aceita, acaba criando um problema enorme de relacionamento, de trabalho. Acho que eu não tenho certeza, pode ser que eu diga uma grande bobagem aqui, mas eu acho que no seu consultório a senhora conversa com cada paciente e descobre também ali uma alma que está desesperada, que está precisando, não é questão estética só, mas é de aceitação, de dizer, olha, puxa, eu estou bem com todo mundo, estou bem no meu trabalho, quero sorrir, quero viver. Seria isso, doutora? Exatamente, Lauro, é aquilo que nós falamos anteriormente, que nós vemos o paciente, a queixa principal, que é a parte física, porém, no que nós chamamos de anamnese, que é histórico, na consulta, durante a consulta, quando fazemos histórico do paciente, então nós fazemos esta parte das perguntas, que são não só do ponto de vista que ela está dizendo, a parte física que ela está querendo resolver, ou ele está querendo resolver, mas também já aprofundam muito mais do que isso, fazendo perguntas em relação à parte emocional e chegando mais profundamente na parte espiritual. É um modo bastante diferente
que nós atendemos os pacientes. Esse é o grande diferencial da nossa clínica, da Clínica Uribe. Deixa eu, doutora Edith, lhe questionar o seguinte: a comunidade científica está absorvendo bem essa nova técnica? Essa que nós acabamos de falar? Sim. É a primeira vez que eu vou apresentar no Congresso, depois de tantas décadas e décadas de êxito dentro da nossa clínica particular. Quer dizer que, na verdade... Portanto, não sei. Na verdade, não existe ainda uma opinião formada, por enquanto, da comunidade científica. Como já lhe disse, só depois da apresentação que eu posso lhe responder. A coisa é tão nova e tão inovadora que ainda estamos para saber o que a comunidade científica como vai julgar isso. Mas, com certeza, eu acho que vai ter uma boa aceitação. Eu, que sou um leigo, absolutamente leigo no assunto, estou enxergando uma médica que vê além da pele, vê além da formação física, está enxergando lá no perispírito, lá na parte interna da gente, no âmago da gente. Isso é maravilhoso. Laura, assim, na verdade é o seguinte, você tocou num ponto importante da nossa característica. A nossa característica, Laura, é estarmos sempre muito tempo na frente do que está se fazendo, do ponto de vista médico, científico, enfim, tudo. Portanto, nós trouxemos várias coisas dentro, né, do Brasil por este motivo, por esta curiosidade, por esta busca constante do novo, né? Por isso que fomos, então, inclusive minha tese de doutorado, que foi sobre expansores de tecidos, fui, na época, até os Estados Unidos buscar conhecimento, trazendo para o Brasil, e defendendo a tese. E também estava no início. E quando ouvi falar de cosmiatria, que começou isso tudo, né, foi até quando eu ouvi que estava começando uma nova ciência chamada cosmiatria, fui até a Europa, a França, Itália, Espanha e também nos Estados Unidos buscar esse conhecimento e trazendo isso para o Brasil. Mas demorou décadas e décadas para que as pessoas aceitassem, né? Porque no início, a cosmiatria, por exemplo, que é o tema, foi bastante discriminado, né? Ridicularizado e realmente as pessoas falam tudo que é novo, as pessoas desconfiam, né? E não foi fácil, discriminados mesmo, né? De modo que depois de tanto que nosso livro que escrevemos sobre a cosmiatria, escrevemos com o título de Estética Clínica e Cirúrgica, porque era proibido falar esta palavra na época. E depois de muito tempo de luta, hoje, a cosmiatria cresceu e floresceu no mundo todo, e no Brasil nós temos, então, eventos grandiosos como este que aconteceu. E a outra coisa que nós trouxemos para o Brasil, como inovação, é o Anti-Age Medicine, medicina anti-envelhecimento, que fomos em busca disso nos Estados Unidos, introduzimos no Brasil, fundamos a Academia Brasileira de Medicina Anti-Envelhecimento, do qual eu sou a presidente honorária, e publicamos um livro chamado A Juventude Além do Tempo, os 6 pilares da saúde para deixar você mais jovem por mais tempo. E esta pergunta que você fez vem de encontro a isso. Estamos sempre em busca de coisas novas, né? Só que demora muito para as pessoas entenderem e aceitarem. Não é de repente, precisa ter paciência. O que me deixou chocado foi, dentro desse seu depoimento, doutora Edith, é que as pessoas chegaram a fazer chacota desse trabalho que é tão sério e tão importante. E o nome cosmiatria chegou a ser proibido. Sim. Inacreditável isso. Pelo Conselho Federal de Medicina não era possível usar este nome.
Pois é, e agora essa reviravolta, depois de publicações suas, de estudos seus, não é? Da sua primazia em chegar e trazer a cosmiatria aqui para o Brasil e apresentar como uma solução, uma nova solução para pessoas que precisam de ajuda consigo mesmas. Sim. Acho que é incrível a volta que a senhora conseguiu dar. Impressionante. É uma luta. Luta constante. É uma luta Com certeza. constante, Lauro. Com certeza. Deixa eu lhe pedir, doutora Edith, as suas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, doutora Edith, sobre cosmiatria. Não só sobre cosmiatria, mas a cirurgia plástica em geral. Temos o maior prazer de tirar as suas dúvidas através, como foi solicitado pelo Lauro, já fiz aqui, para facilitar para vocês, né? Então, nós temos o Instagram, que é o @doutora Edith Oribe, do jeito que se escreve, e o nosso site é www.clinicaoribe.com.br. E nosso WhatsApp para contatos ou tirar dúvidas é mais 5511 99621 3902. Doutora Edith Oribe. Será um prazer muito grande tirar as suas dúvidas. Doutora Edith Oribe, pioneira em cosmiometria. Falei correto? Eu tenho a impressão de ter errado aqui a palavra. Hein? Oi? Cosmiatria. Cosmiatria. Eu estou me ouvindo atrasado, aqui fica complicado acertar algumas palavras. Pioneira em cosmiatria no Brasil, que está trazendo um trabalho maravilhoso, com publicações, tá? E está levando... Quando é que é esse congresso, doutora Edith? O congresso vai ser agora, em novembro, do dia 16 a 19, está muito próximo, né? Estamos bem próximos, hoje, dia 5 de novembro, então já estamos bem próximos do congresso. Olha, faço votos de que sua participação junto à comunidade científica seja aplaudida de pé. Eu acho que é uma abordagem nova de um tema que as pessoas já tiveram medo, o que me deixa surpreso, porque como é que as pessoas querem evoluir, crescer, se tem medo? Aliás, a produção me acertou aqui, me passou uma pergunta que eu vou passar de forma pirata aqui para a senhora. O medo do paciente pré-cirurgia. A senhora diz que faz um tratamento, que ensina um processo de relaxamento. Esse medo realmente vai embora? A senhora consegue explicar bem para o seu paciente todas as etapas do tratamento? Tranquilamente, Lauro. Eu explico exatamente de um modo bastante fácil de entender, de assimilar e de reproduzir. Tanto que depois são pacientes muito interessantes, porque, por exemplo, a cirurgia de pálpebras, a pessoa vai lá, mas quando chega no dia da consulta está com medo, mas quando depois da aplicação dessas técnicas, chega super tranquilo, confiante, e aí faço uma outra aplicação de outra técnica para que faça a parte mental fique mais tranquila, mais sedada, vamos dizer, como se tivesse tomado uma sedação anestésica por um profissional. E, na verdade, nós conseguimos todo esse efeito desta forma. É bastante complexo, não dá para explicar assim rapidamente, mas o resultado é excelente. Faço votos, doutora Edith, que os seus mentores continuem guiando a senhora com mãos hábeis, com tranquilidade e com essa mente maravilhosa que pouco lhe conheci, pouco pude conversar com a senhora, mas esse pouco já mostrou quão grande é esse trabalho maravilhoso que a senhora está fazendo, está apresentando aqui no Brasil. A Rede Sul de Comunicação se sente grata, e eu me sinto particularmente como jornalista muito orgulhoso
de ter podido entrevistá-la. Muito obrigado, viu, doutora Edith? Eu agradeço bastante mesmo por esta oportunidade, Lauro. Foi um prazer muito grande estar sendo entrevistada por um grande profissional como você, e um prazer estar com vocês todos, os rádio ouvintes e os telespectadores. Estarei aqui à disposição para quando for necessário. LPS Rádio, atividade. Comunica, Lauro Santos. Atividade.